paz do Senhor Jesus nesse dia, nesta quinta-feira que estamos aqui para mais uma reflexão da Palavra de Deus a respeito das nossas famílias. E hoje nós vamos falar sobre um assunto bem polêmico, mas que nós precisamos tratar dentro das nossas igrejas. A Palavra de Deus nos diz em Mateus capítulo 19, versículos de 5 a 9, e disse: por esta razão o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher, e os dois se tornarão uma só carne. Assim, eles já não são dois, mas uma só carne. Portanto, o que Deus uniu, ninguém separe. Perguntaram eles: então por que Moisés mandou dar carta de divórcio à mulher e mandá-la embora? Jesus respondeu: Moisés permitiu que vocês se divorciassem de suas mulheres por causa da dureza do coração de vocês. Mas não foi assim desde o princípio. Eu lhes digo que todo aquele que se divorciar de sua mulher, exceto por imoralidade sexual, e se casar com outra mulher, estará cometendo adultério. Mateus capítulo 19, versículos 5 a 9. Então hoje, a família, o casamento está em crise. O número de divórcios que existe hoje são alarmantes. E nós temos o outro lado também, aqueles casais que não se divorciam, mas os lares, as casas são sacudidas por discussões acaloradas, por conflitos não resolvidos, por falta de perdão, e os espectadores estão lá. Sabe quem são os espectadores? São os nossos filhos. Eles estão lá assistindo tudo e de camarote. E se nós formos no fórum da cidade e nós fizermos uma pesquisa perguntando qual a maior causa dos divórcios, eles vão te falar que é incompatibilidade de gêneros. Ou seja, simplesmente não combinamos, as nossas ideias não combinam, nós não combinamos, então nós vamos separar. E uma pesquisa feita há mais ou menos uns 10 anos atrás já mostrava que no Brasil, a cada 10 casamentos, existem 4 divórcios. Então, um número grande, se comparado ao de hoje, que com certeza aumentou mais, porque a cada dia que passa, o inimigo ele tenta de todas as formas destruir aquilo que o Senhor fez. E o casamento foi ideia de Deus. Ele que fez o casamento. Ele é o autor do casamento. Então, por que então Moisés deu carta de divórcio aos homens naquela época? A palavra de Deus é bem clara, por causa da dureza do coração de vocês. Sabe por quê? Porque as mulheres naquela época, elas eram as maiores prejudicadas. Se o marido divorciasse da esposa, aliás, se o marido repudiasse aquela mulher, ela estava agora à margem da sociedade. A pior coisa que poderia existir para uma mulher naquela época era ser repudiada pelo seu marido. Sabe por quê? Porque ela continuava ligada a ele, mas ele não a mantinha mais. Então, não existia lugar para uma mulher divorciada. Isso era uma vergonha. Elas viviam à margem da sociedade. E o divórcio era por coisas banais. O homem poderia repudiar sua esposa a qualquer momento. Ele casou com ela, percebeu que o dedo do pé dela é grande? Ah, eu não quero você porque o dedo do seu pé é grande. Ah, ela fez um café, ficou muito forte? Eu vou lhe repudiar porque eu não gosto de café assim. Então, as coisas mais banais possíveis. Então, por conta disso, Deus autorizou que Moisés desse carta de divórcio aos homens, por conta do sofrimento das mulheres. Mas a palavra de Deus é bem clara em dizer que no princípio não foi assim. Porque o plano de Deus para os casamentos é que eles permaneçam até que a morte os separe. Por quê? Porque o nosso Deus conhece o nosso coração. Ele conhece a nossa vida. Ele sabe de todos os sofrimentos que um divórcio pode trazer. E eu posso dizer com certeza que eles são alarmantes, desastrosos, principalmente para os filhos.
dessa união. Então, há uma única possibilidade para o divórcio, que é o adultério, a imoralidade sexual, a traição, a quebra de aliança. Mas ainda assim, se recomenda que haja o perdão. Sabe por quê? Porque em muitos momentos, o caminho do perdão, ele é menos doloroso, menos difícil que um divórcio. Então, você pode estar no seu primeiro, no seu segundo, no seu terceiro casamento. Você precisa observar o padrão de Deus para a aliança. A palavra de Deus nos diz, em 1 João capítulo 1, versículo 9, se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. Então, quando nós percebemos que agimos contra a vontade de Deus em qualquer área da nossa vida, nós precisamos nos arrepender, pedir perdão e continuar caminhando com Deus. Ah, mas o que eu vou fazer agora? Eu estou no meu terceiro casamento. Eu vou divorciar da terceira, voltar para a segunda e depois voltar para a primeira? Como que eu vou fazer então? Não tem como fazer isso mais. Mas existe uma coisa que você pode fazer. Observar o padrão de Deus para a aliança, para o casamento. Observar que essa aliança não poderia ter quebra. Então, houve um pecado, houve a quebra de aliança. Precisa reconhecer isso. Precisa se arrepender do que aconteceu e continuar caminhando com Deus. Eu lembro que em um dos nossos cursos de casais, existia um casal que ele estava no seu terceiro casamento já. Os dois, tanto ele como ela, no terceiro casamento. E quando eles passaram por essa lição, eles entenderam o padrão de Deus para a aliança. Eles se arrependeram do que fizeram e prometeram agora, com o conhecimento que eles tinham, andar agora em novidade de vida, em liberdade. E eles disseram assim: agora, pastor, pode dar sangue no meio da canela, mas é com essa aqui que eu vou viver até a eternidade. Então, meus amados, o nosso Deus, Ele é um Deus maravilhoso. Ele é um Deus que perdoa. Ele é um Deus que sara. Ele é um Deus que cura. A única coisa que Ele quer de nós é que nós reconheçamos os nossos erros. E você que ainda não se divorciou, você que ainda está com o seu primeiro casamento, lute. Lute por esse casamento. Lute pela sua família. Lute pelo seu esposo, lute pela sua esposa, lute pelos seus filhos. Não deixe que o inimigo ganhe essa guerra. Mas trabalhe, guerreie pela sua casa, pela sua família, pelos seus. Em nome de Jesus.